Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Milka Klein, professora da Escola Alternativa. Tudo bem com vocês? Bom, a tia Milka hoje vai dar aula da disciplina de Geografia. Nessa disciplina, tá certo? Lembrando uma coisa importante, a disciplina de Geografia é referente ao capítulo 11, parte 1. Tudo bem assim? Então, a tia vai fazer aqueles informes de sempre, tá? Tia espera que vocês estejam num lugar calmo, tranquilo, confortável, tá? Que tenha à disposição o material didático. Deixe um caderno, lápis também, borracha, para possíveis anotações, dúvidas. Tia, eu tô com dúvidas sobre uma parte que você falou, tá? Então, anota para que quando durante a aula Meet de hoje, né, que a gente vai ter a aula Meet de hoje, a gente possa tirar essas dúvidas, sanar essas questões aí. Tudo bem para vocês? Então, a gente espera, né? A tia Milka espera que vocês estejam num ambiente o mais possível silencioso. Lembrando, é interessante vocês usarem fone de ouvido. Por quê? Porque o ambiente externo interfere na audição de vocês, tá? Tem muita coisa, além da tia Milka falando, que o ambiente externo também está reproduzindo sons. Então, mistura. Então, diretamente com o fone de ouvido vai levar o som direto aos seus ouvidos. Então, em primeira mão, o som que sai mais nítido é o que vai sair dele diretamente, tá? Outra coisa importante que eu quero falar a vocês é aqueles alunos que não estão interagindo nas aulas. A tia pede que, por favor, vamos começar a interagir mais um pouquinho, pelo menos digitem as respostas. Tia, mas eu não gosto de falar, vamos digitar. Tem alunos aqui que, infelizmente, nem digitar estão fazendo, né? Só pede para ir comer. A tia deixa comer durante a aula, mas é uma insistência em falar, em digitar que precisa comer, que quer comer, entendeu? Então, vamos lembrar, a gente está aqui nesse período de pandemia, com essas videoaulas, simulando uma aula presencial, tá? A gente está simulando. Principalmente quando a gente está em aula via Meet, que são aquelas aulas remotas, tá certo? Que elas não são gravadas. Então, a tia pede que faça o máximo para participar, tudo bem? Tem tempo, eu preciso que vocês comprem um fone. Tia, o meu microfone do computador não está funcionando. Não pega, então por isso que eu não participo. Gente, compra o fone, coloca o fone que você vai participar, tá? Mas aí a tia entende, faz 1, 2, 3, 4 dias, uma semana, um mês, 2 meses, não pode. Tá, gente? Rapidinho, um fonezinho. Papai e mamãe, quando saem no comércio, compra um fonezinho rapidinho e traz para vocês. Tá certo? Assim, para que haja engajamento. O que eu quero dizer com isso? A participação de vocês vai valer pontuação extra. Não é só a frequência, mas eu tenho a participação. Participação é interação com o professor, com os demais alunos. O fato de você querer falar sobre o conteúdo, o fato de você responder as atividades com a professora e não somente deixar o computador ligado enquanto a aula está passando, entende? Então, eu preciso do engajamento também. Então, a tia está aqui vindo nessa videoaula, deixando o recado aqui. Tia quer engajamento de vocês também. Tem alguns que se engajam maravilhosamente bem. A tia não vai citar nomes, mas vocês já sabem, né? Já está morando no meu coração. Não paga aluguel, né? Por toda essa participação linda e maravilhosa que estão fazendo. Então, vamos lá? Usa sempre o fone. A tia está usando aqui só o microfone, tá? O fone para ela não está funcionando. Não está necessitando nesse momento, tá? Mas você sabe que até durante a aula Meet, a tia usa o fone e o microfone, porque o áudio dela sai direto do microfone, então sai com uma qualidade maior para vocês, vocês ouvem melhor. Tanto também quanto a tia, quando vai ouvir as conversas de vocês, as opiniões, as dúvidas, ou até as respostas, pelo fone de ouvido fica mais fácil, tá? Porque eu recebo em primeira mão o áudio que vem de vocês e não a interferência do mundo externo, e não a interferência dos sons externos, tudo bem? Então, esses foram os informes aí, a gente vai começar a aula. Lembrando, a gente está no capítulo 11, primeira parte, tudo bem? Esse capítulo vai ser dividido em 2 etapas, mas eu vou deixar de antemão aqui para vocês informando. Esse capítulo é bem pequenininho, então não se assuste, porque o conteúdo de hoje vai ser bem menorzinho, tá certo assim? Bom, o que a gente vai falar? A gente vai falar do campo à cidade e da cidade ao campo. Então, a gente vai falar da interligação, da ligação entre o campo e a cidade e entre a cidade e o campo. Sim, tia, o campo
Sim, eu sei que existe a interação do campo para a cidade, porque os produtos saem do campo, vão para a cidade. Mas a interação da cidade indo para o campo existe sim, meus amores. Por exemplo, uma indústria que trabalha que é localizada na cidade. Se ela é uma indústria que trabalha com produtos, né, com máquinas de agroindústria, né, para agroindústrias, ela vai ter que direcionar os produtos dela para o campo. E sim, vai haver uma ligação entre esses produtos, do mesmo jeito como a gente vai ter pessoas que trabalham na cidade, mas que moram no campo. Então, existe uma ligação aí onde um precisa do outro, né? Para que haja um conforto, uma comunidade, uma comodidade no quesito de vivência aí, tá? Da experiência, né? Para ter uma vida mais confortável, tá tudo bem? Então vamos lá começar esse conteúdo que a tia gosta, um conteúdo sucinto, pequeno, mas a tia vai pedir o seguinte: quando começar a aula, preste atenção, a aula vai ser curta, ao mesmo tempo que quando terminar a aula, faça uma lida no livro, dá uma lida, passa uma lida, porque isso vai aprimorar ainda mais a sua leitura e também a associação das palavras. Quando você lê, você associa as palavras de forma correta na sua mente. E assim a sua escrita, ela vai desenvolvendo mais. Tá certo assim? Ela vai assimilando a escrita correta, na grafia correta. Tudo bem? Bom, a gente tem a abertura e a expansão, né? Expandir aí, capítulo 11, do campo à cidade, da cidade ao campo, tá? A gente vai trabalhar essa página. Ela tá dividida em 4 tópicos importantes e o personagem principal aí é a Laura e a sua família, tá certo? Vai haver uma interação da Laura com o campo, do campo, que ela mora no campo, indo para a cidade, porque ela precisa de coisas, a família dela precisa de algumas coisas, do mesmo jeito que vai haver interação da cidade voltando ao campo. Então, aí a gente tem uma interligação. Uma necessita da outra, tudo bem? Então, com calma, vamos prestar atenção. A tia vai dar um zoom, vai ampliar a imagem e vai conversar com vocês sobre isso. Bom, presta atenção, Katia. Na leitura ele diz assim: Laura e sua família moram em um sítio em Chapecó, Santa Catarina. Presta atenção, a Laura e a família moram no sítio, então ela vem do campo, tudo bem? Como o sítio fica longe da cidade, a família de Laura precisa usar um carro para chegar até ela. Então veja, eu precisei usar um meio de transporte, né? Estou usando um automóvel para me deslocar. Para Laura se deslocar da casa dela, que é no sítio, até a cidade, ok? Já olhando a imagem, a gente já consegue identificar o que é que vai acontecer. Embaixo a gente tem a casa da Laura, temos o carro, tá? A família aqui, ó, porta aberta, e a família aqui. Quando damos um zoom, a gente já consegue identificar o que é que vai acontecer, né? O pai, as 2 crianças, a Laura tá aqui de mochila, e a mãe segurando a mochila do mais novo. Então, aqui a gente está identificando que eles vão ter uma função específica. A ida deles até a cidade tem uma função específica. Então, acontece sempre esse trajeto, tá? Mesmo eles morando distante do comércio. Tudo bem assim? A gente tem aqui, ó, o livro embaixo, né? Reduzido, para vocês saberem qual é a etapa. A primeira etapa que estamos conversando. Segunda etapa. Nessa segunda etapa, continua o livro aqui, ó, na segunda etapa, a gente vai falar sobre o sítio, tá? No sítio, a família de Laura tem uma criação de porcos, que são vendidos para uma indústria de carne. Então, o pai da Laura, a família da Laura, eles trabalham tem uma atividade comercial específica, que é a criação de porcos, é a pecuária, ok? Então, eles têm um processo de pecuária, criação de animais, no caso específico de porcos, que são os suínos. A gente já estudou até os nomes, as nomenclaturas, né? Suínos, tá? Grupo de porcos. Tá? Então, o que é que acontece? Eles criam os porcos e vendem para a indústria, que trabalham com o corte da carne, tudo bem? Vamos continuar a leitura. Essa indústria processa a carne, embala os produtos e distribui para lojas e supermercados. Então, na indústria, a gente tem um setor secundário, porque ele vai processar a carne, modificar ele fisicamente. Vai pegar a matéria-prima e transformar num produto
que vai ser comercializado e vai ser vendido por um alto preço, tá certo? Porque ele vai ter uma durabilidade diferente, o processo de validação desse produto vai aumentar, vai se expandir bastante. Então, isso acaba encarecendo, além também do trabalho, do manuseio, do processamento, tudo isso encarece o produto, tá certo? Então, vai haver na indústria o processo, o embalo e a distribuição para supermercados e lojas, tudo bem? Olha a imagem aí, a gente tem o criadouro, né, de porcos da família da Laura, o pai da Laura aqui trabalhando, um colega dele aqui fiscalizando o serviço, tudo bem? Em seguida, ele fala assim: a família da Laura também vai à cidade para fazer compras e conseguir rações para os porcos do sítio. Então, veja, a família da Laura precisa sair da casa deles para ir até a cidade, né? Porque vai estudar, as crianças vão estudar. Então, tem a interação do campo com a cidade, porque eles têm que buscar um conforto, precisam buscar a educação necessária para os filhos, ok? Em seguida, tem outra interação do campo para a cidade, que a gente falou que é justamente da família da Laura, que tem o criadouro de porcos, tá certo? E vende esses produtos para o setor da indústria, tá? Tanto a indústria, ela pode ser localizada no campo, quanto ela pode ser localizada na cidade. A gente até estudou isso também, tá? Mas o importante é a gente ver que já está havendo uma interação do campo, naquele momento do criadouro de porcos, do campo, vendendo os produtos, né, que vão ser processados, vão ser modificados e vão lá para a prateleira do supermercado. Então, vai haver uma ligação entre o campo com a cidade novamente. Só que agora ele está falando de uma ligação diferente, porque a família da Laura vai até a cidade para trazer a mercadoria até o sítio, que vai ser o quê? A compra de rações para os porcos, para alimentar esses animais que vivem no sítio, tá certo? Então aí ele fala, no supermercado, Laura encontra diversas mercadorias produzidas a partir dos animais criados no sítio. Então, além dela chegar no supermercado e comprar o produto necessário para manter o criador de porcos deles, eles ainda encontram lá no supermercado todo o produto modificado que veio de matéria-prima produzida por eles, criada por eles, tá certo? Então, eles veem todo esse material processado, modificado, vem nas prateleiras do supermercado. Olha que interessante. Então, eles produzem, eles criam a matéria-prima, ao mesmo tempo que logo em seguida eles conseguem visualizar o produto dele modificado e vendido no comércio, né? É super interessante, muito. Então, na imagem aí a gente tem ela no supermercado, ela com a família fazendo a compra, né? O estoque de ração, a gente vê aqui no carrinho, e ao mesmo tempo ela passa de frente à prateleira de carne suína. A gente já expliquei o que são as carnes suínas, né? Carnes provenientes da criação, da criação de porcos, tá? E a gente vê aí os recortes e o processamento feito aí nessa carne, tá? Bem interessante, bem interessante. Então, aí nesse capítulo 11, a gente está na última etapa. Muito bem, já trocou aqui, terceira etapa. Apesar de morar no campo, Laura sempre vai à cidade. Lá, ela passa por consultas médicas. Então, aí a gente também tem, tá? A interação dela no campo, indo para a cidade, porque ela necessita de consultas médicas. Ela necessita ir para o cinema, ela necessita ir para a escola, tá? É uma frequência, a necessidade dela de ir para a escola. Deixa eu terminar a leitura. Lá, ela passa por consultas médicas, vai ao cinema e frequenta a escola. Então, a gente tem todos os 4 processos aí representados na imagem aí do livro de vocês. O interessante é que vocês compreendam que, sim, existe a necessidade do campo, tá? Fornecer a alimentação base, né? Fornecer a matéria-prima para a cidade, assim como a cidade tem... Como é que eu tenho? Tem benefícios, tá? Para quem mora no campo também, não só para quem na cidade, mas no campo também. Então, existe uma ligação entre eles. Então, mesmo a Laura morando no campo, a Laura vai sempre à cidade, a Laura precisa estudar. Então, tem uma boa escola lá, que ela gosta de ir,
Ela frequenta a escola. Se a Laura adoece, ela precisa ir a um bom médico, então ela vai fazer as consultas médicas na cidade. Se a Laura precisa, às vezes, fazer uma atividade de lazer, um dia diferenciado, ela vai ao cinema, que fica na cidade. Então, ela busca também esses benefícios da cidade, a fim de trazer para o campo, tá certo assim? Então, aí a gente tem essa terceira imagem aqui, ó, representada, tá? O importante aqui é que vocês compreendam o quê? Tá? Que existe uma ligação direta entre campo, cidade, cidade e campo, onde um precisa do outro para que haja desenvolvimento. Então, a gente precisa do campo, porque é no campo que produz os alimentos, a matéria-prima, tá? Esse produto vai ser todo encaminhado à cidade. Mas a cidade também tem a oferecer para o campo, porque na cidade tem benefícios que o campo não tem. Então, quem mora no campo também vai até a cidade buscar esses benefícios e levar até o campo. Tudo bem assim? Então, existe uma ligação entre eles. Essa é a base do conteúdo do capítulo 11. Tá certo assim? Então, aí, com muito carinho, a tia conversou, explicou. A gente já falou que o capítulo realmente é pequeno. Então, com amor e carinho, a tia vai se despedir aqui de vocês e deixar um grande, grande, grande beijo. Tudo bem? Mas, lembrando, tem a sessão Trocando Ideias. Lembra que a tia falou que tem a sessão Trocando Ideias? Muito bem. A moradia de Laura fica no espaço rural ou no espaço urbano? E aí? Laura mora no espaço rural ou no espaço urbano? Pensa comigo. Por que que Laura estuda e vai ao cinema na cidade? Quando ele fala levanta hipóteses, é porque não tem essa explicação no texto. Então, ele quer que você justifique na sua mente, no seu entender. Por que que ela precisa ir até a cidade para ir ao cinema e estudar na cidade? O que que tem na cidade que não tem no campo? Ou que tem até no campo, só que não tem a mesma qualidade. Não traz os mesmos benefícios que lá no campo tem, a cidade é melhor. Qual seria? E por que a Laura e a sua família fazem compras em um supermercado da cidade para abastecer sua casa? Por que que eles não optam por comprar o produto lá no campo mesmo? Por que que vocês acham que eles se deslocam até a cidade para fazer a compra desses produtos? Então, aí ele disse que conversa com seus colegas e com seu professor. Todo esse debate, tá? Olha aqui a imagem, a gente tem a sequência lógica dos acontecimentos, porém também dá para desorganizar, porque a gente sabe que a gente está falando sobre a dependência da cidade para o campo e do campo para a cidade. Existe uma dependência, um precisa do outro para existir, tá certo? Essas questões aqui que foram levantadas agora da sessão Trocando Ideias durante a aula, via Meet, eu vou questionar vocês, a gente vai trabalhar e vai debater, tá? O capítulo é sucinto mesmo. Então, aqui a tia vai se despedir, agora sim, vai se despedir, vai deixar um grande beijo, um abraço com muito carinho, com muito amor. Então, beijo, beijo, tchau, tchau.